isso, pela alegria de caminhar com pais que amam tanto o Senhor. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos pais. Pode sentar. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui novamente, mais um domingo. Um domingo que a gente sabe que é um pouco mais corrido, porque almoça com a família, estende um pouquinho, mas eu louvo o nome do Senhor porque você está aqui e vai valer a pena você ter vindo aqui, porque o Senhor quer falar com você. Eu quero te convidar a abrir no Salmo de número 127. Abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127. E a primeira afirmação que eu quero deixar para a sua vida nessa noite é que Deus deseja abençoar a sua família. Que Deus deseja abençoar o seu casamento. Deus deseja abençoar a sua relação com seu filho, a sua relação com seus pais, a sua relação com seus irmãos. Essa é a vontade de Deus. Pastor, como que nós podemos ter convicção disso? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O plano de Deus sempre foi que a sua família cultivasse um ambiente de alegria, de paz e da presença real dele em todos os momentos. É por isso que eu quero ler com você o Salmo de número 127. Hoje, eu vou utilizar uma versão que eu não costumo utilizar aqui. Eu vou utilizar a Almeida Revista e Corrigida. Então, pode ser que você que usa a NVI sempre me acompanhe e veja uma diferença na tradução. Mas o sentido é o mesmo. Mas o sentido dessa tradução trouxe para mim um interesse de utilizá-la hoje aqui. Então, eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Em algumas versões diz que o filho é uma recompensa que o Senhor dá. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Senhor, que hoje seja uma noite de restauração de famílias. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, sozinhos, nós podemos alcançar algumas coisas na nossa vida financeira, nós podemos alcançar alguns sucessos na nossa família, nós podemos empreender certas coisas na nossa vida profissional, nós possamos crescer em muitas áreas, essa é uma verdade, mas com Deus, o que Ele pode fazer na nossa vida, quando Ele é o nosso Senhor, é algo que nós não podemos medir. O que você pode alcançar tendo Deus ao seu lado, o que você pode empreender e conquistar através da direção da palavra de Deus, é algo que você não pode mensurar, algo que nós não podemos medir. As nossas mãos, os nossos braços, o nosso conhecimento pode realizar aquilo que é possível. A mão de Deus pode realizar aquilo que é impossível. E eu não sei como está a sua família hoje. Eu não sei como estão os relacionamentos da sua casa hoje. Eu não sei se, quando você pensa na sua família, vem um tempo de preocupação, de inquietação, porque algumas coisas não estão como você sonhou, algumas coisas não estão como você esperava. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor te trouxe aqui para dizer que você não vai perder a sua família. Você não vai perder a sua família. E quando nós lemos esse texto, nós começamos a nos debruçar naquilo que o rei Salomão quis deixar como ensinamento sobre o que fazemos com a nossa casa. Salomão, ele não está falando somente de uma construção, de um edifício, mas ele está falando da edificação do seu lar. Ele está falando da edificação da sua casa. Ele está falando da edificação da sua família. Queridos, nessa noite nós vamos buscar compreender se de fato nós temos dado a devida importância àquilo que Deus mais dá importância nessa terra, que é a família. Pastor, mas como que você pode afirmar que Deus
tem um desejo específico de abençoar as famílias. É simples. A Bíblia nos fala isso o tempo todo. Você quer um exemplo? Abraão. Deus chama Abraão e fala, olha, eu quero que você inicie o processo redentor aqui na terra. Eu quero que você saia de onde você está e que você vá para a terra que eu vou te mostrar. E em ti, através de você, serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Todas, no contexto do hebraico, sabe o que significa? Todas. Sabe o que isso quer dizer? Que todas as famílias precisam ser abençoadas, porque esse é um projeto do Senhor. E talvez você pense assim, pastor, mas quando você fala isso, eu olho para a minha casa e talvez eu não veja essa bênção plena de Deus na minha família. Querido, se você ainda não vê, eu quero te dizer que você está por ver, porque essa é uma promessa de Deus para a sua casa. Todas as famílias serão abençoadas. E como é que funciona isso? Como é que a gente pode entender isso? O que aconteceu? Quando Deus chamou Abraão, ele deu essa ordem a ele. Deus começa então esse processo de transição do judaísmo para o cristianismo. Ele enviaria o seu filho, e o seu filho Jesus era um judeu, e Deus podia ter escolhido qualquer nação, mas ele decidiu escolher Israel. Por que Israel? Por que Deus decidiu escolher uma nação pequena, frágil, esquecida, ignorada? Porque Deus queria manifestar a glória dele. Querido, eu não sei como é que está a sua família. Talvez no momento de fragilidade, de esquecimento, de dificuldade. Mas se Deus for o Senhor da sua casa, Ele pode transformar você, assim como fez em Israel, num momento de poder, de vitória, numa nação poderosa, numa família que conquista, numa família que avança. E quando você começa a pensar nessa direção, eu preciso começar a te perguntar qual foi a diferença que fez com que a nação de Israel, fraca, frágil, limitada, se tornasse a nação mais poderosa da terra. A diferença é que Deus era com eles. A diferença é que Deus dava sabedoria a eles. A diferença era que Deus dava direção a eles. A diferença é que nos momentos em que os inimigos estavam tentando acabar com aquele povo, o Senhor providenciava o escape. Então, querido, se o Senhor for com você, se prepare, porque Ele vai surpreender a cada passo, a cada decisão da sua vida familiar. E por que Deus começou tudo isso? Porque existe um desejo sincero no coração de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Não importa como você conduziu a sua família até aqui. Não importa se foi da melhor maneira, não importa se você cometeu muitos erros no caminho, não importa se talvez alguns membros da família já não estão mais com você, talvez por algumas decisões erradas. O que importa é que o plano de Deus para a sua vida e para a sua família não mudou. Ele continua desejando abençoar toda a sua casa. E você precisa entender isso. E você pode pegar essa palavra, sair daqui, esquecer e não receber. Ou você pode receber e dizer, é para mim, e eu tomo posse da bênção do Senhor sobre a minha casa. Você pode fazer essa decisão nessa noite. Mas espera aí, pastor. Se existe uma atenção especial de Deus sobre a minha família, por que eu só vejo essa bênção na família do vizinho, na família do outro, na família do pastor e na família de tanta gente? Sabe por quê, querido? Porque talvez você ainda não esteja 100% inserido no centro da vontade de Deus para a tua casa. Mas que bom que você está aqui, porque hoje é dia de você viver a bênção da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sendo derramada sobre a sua casa todos os dias. Só que, queridos, a verdade é que, apesar do plano de Deus ser esse, não é essa a realidade que nós lidamos todos os dias. A família é a base da sociedade. Uma família desequilibrada vai gerar uma sociedade desequilibrada. Uma família longe da vontade de Deus vai proporcionar uma sociedade longe da vontade de Deus. Uma família que só vive crises e problemas vai proporcionar uma sociedade que só vive crises e problemas. E quando nós olhamos os dados e as estatísticas, nós nos assustamos. 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio no Brasil. O número de crianças que nascem fora de um relacionamento conjugal aumentou 400% nos 10 últimos anos. O número de famílias chefiadas por apenas uma pessoa triplicou nos últimos 10 anos. O suicídio de adolescentes aumentou em 300%. A violência doméstica aumentou em números alarmantes nos últimos 10 anos.
1/4 dos adolescentes adquire doenças sexualmente transmissíveis antes de completar o ensino médio. Das 24 horas do dia, os filhos investem 5 horas em internet e videogame. E às vezes eles passam só 10 minutos com você, que é a grande referência para direcionar a vida dele aqui nessa terra. A cada 1.000 meninas entre 15 e 19 anos, 68 geram seu primeiro filho nessa faixa etária. Cerca de 80% dos filhos de pais separados sofrem de alienação parental. Sabe o que é isso? O pai se separa da mãe e ele começa a jogar o filho contra a mãe. Tua mãe é uma megera, não vale nada. Aí a mãe faz o mesmo, ó, seu pai, ó, fica longe dele, toma cuidado, porque ele não é boa coisa não. 80% dos filhos de pais separados vivem essa realidade no nosso país. Queridos, são dados alarmantes, são dados assustadores e que nos levam a começar a pensar o que está acontecendo, o que fazer para não perder minha família, o que fazer para não perder o meu casamento, ou o relacionamento do meu filho, como fazer para viver um novo tempo na minha família. Salomão é muito claro nesses 5 versículos e nos orientar o que devemos fazer. Essa é a noite, querido, de você dizer chega. Chega de falar de maneira agressiva com a minha esposa. Chega de desrespeitar o meu marido. Chega de aturar um filho que me desobedece. Chega de viver a dificuldade da ausência. Chega de ser alguém sem credibilidade na minha casa. Chega de ter silêncio na minha casa ao invés de intimidade com meus pais. Chega de ver o meu filho longe de Deus. Chega de perder a minha casa. Chega de perder a minha família. Eu não vou perder a minha família. Só que essa decisão, querido, ela está nas suas mãos. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus já é abençoar a sua família. Ou seja, só existe uma maneira de você não viver a maravilha de ser abençoado por Deus, se você decidir que você vai negligenciar aquilo que Ele está te propondo a fazer. Quando Salomão escreveu esse texto, a realidade era guerra. O pai tinha lá sua fazenda, sua casa, e ele ficava lá no campo, plantava, se alimentava daquilo que plantava, e daquilo que ele plantava vinha o seu sustento. E de vez em quando aparecia alguém tentando roubar aquelas terras. E aí ele vinha, aquela pessoa vindo, aquele saqueador vindo, e ele chegava para a família, ó, se prepara aí. Estão vindo tentar roubar a minha mulher, estão vindo tentar roubar os meus filhos, estão vindo tentar roubar os nossos recursos, estão vindo tentar roubar a nossa casa, querem destruir a nossa família. Se preparem. Queridos, os tempos mudaram, mas você consegue ver alguma diferença? Naquela época, a guerra era com espadas, tinha sangue. Hoje, os mesmos inimigos continuam rondando a nossa casa. A verdade, querido, é que não continuam tentando levar os nossos filhos, não continuam tentando acabar com o nosso casamento, não continuam tentando roubar os nossos recursos, não continuam tentando destruir a nossa casa? É ou não é? Os tempos mudaram, mas a realidade é a mesma, querido. Você precisa entender isso. Só que os inimigos hoje são invisíveis, e a gente não percebe que eles estão dentro da nossa casa. Hoje ninguém usa uma arma, e hoje todo mundo diz que é normal. É normal o filho ser rebelde. É normal, o amor acabou, então o casamento acabou, isso é normal. Não é assim que falam? É normal, é a nova geração. Ah, ela era muito bonita, irresistível, não dava não. Eu não consigo ser homem de uma mulher só não, eu preciso ter várias. Dizem que isso é normal, dizem que isso é normal. Querido, você precisa acordar porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E você precisa das ferramentas certas para vencer essa guerra. Por mais que o ambiente tenha mudado, os anos podem ter passado, mas tem uma coisa que não mudou. Aqui embaixo, longe da presença de Deus, o inimigo continua ao nosso derredor, procurando destruir a nossa casa. Lá em cima, Deus continua com as suas mãos estendidas, desejando abençoar a nossa família. E você precisa decidir se você quer viver a bênção ou a maldição. Se você quer viver aqui embaixo, no meio da maldição, no meio das influências desse mundo, ou se você quer viver debaixo da influência dos céus sobre essa terra, sobre a sua casa e sobre a sua família. E nós precisamos entender sobre isso. Já aqui em cima nós temos Deus nos abençoando e desejando gerar um novo tempo para a nossa casa. E se esse fato é uma realidade espiritual,
nós como igreja temos obrigação de te equipar para enfrentar essa guerra. E é por isso que nós precisamos aprender com Salomão. Porque nesse texto, de 5 versículos, ele nos trouxe conselhos muito ricos para que nós possamos viver a bênção de Deus sobre a nossa casa. Você está aí, querido? Você está acompanhando? A primeira coisa que nós aprendemos com Salomão nesse texto é que você precisa decidir quem será o seu Senhor. Olha o que diz no versículo de número 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Quem é o Senhor da sua família? Quem é o Senhor da sua casa? Quem é que dita a regra? Quem é que dita como as coisas acontecem na sua casa? Naquela época, os inimigos eram saqueadores. Hoje, os saqueadores continuam. Só que ao invés de nós combatê-los com espada, ao invés de nós termos que enfrentar lutas sangrentas, hoje nós estamos inventando lutas invisíveis, sutis, mas que fazem um estrago incalculável. Seu Senhor, por exemplo, pode ser o hedonismo, o prazer a qualquer custo. Cada um por si, cada um busca os seus interesses. Se antes a esposa e o marido trabalhavam, viviam com tudo para abençoar a sua casa, e os filhos diziam, pai, conta comigo que eu vou ajudar nas tarefas de casa. Sabe qual é a realidade de hoje? A gente fecha a porta e diz, não me incomoda. Me deixa em paz. Por que tanto barulho? Será que eu não posso assistir minha televisão, o meu jornal, o meu futebol? E a gente começa a afastar as pessoas, porque nós estamos buscando prazer a qualquer custo. O que acontece é que a mãe chega e fala, olha, vocês acham que eu sou escrava de vocês? Cada um faz a sua comida, eu vou dormir. E começa a acontecer, querido. Estão acabando com a família. Todo mundo vivendo num só teto, mas cada um buscando o seu próprio prazer. Uma cultura de autorrealização que diz, eu mereço, eu quero, eu exijo paz, eu mereço a felicidade. Que bobagem, querido. Estão te enganando. Ninguém é feliz com todo mundo triste ao redor. Ninguém tem paz com a guerra ao seu redor. Ninguém consegue ficar sorrindo num ambiente que todo mundo está emburrado. Nós precisamos entender isso. Não seja enganado. Às vezes, o Senhor da sua casa pode ser a competição. Tem casas que se transformam em ringues. O marido e a mulher disputam quem pode mais, quem ganha mais, quem manda mais, quem o filho ama mais. Filhos que competem pelo amor dos pais e não conseguem ser companheiros. Eu não estou dizendo que não vão acontecer conflitos. São duas pessoas diferentes, vivendo sob o mesmo teto durante horas, dias e anos seguidos. É claro que vai haver conflito, mas o conflito não impede de nós termos companheirismo, de nós conseguirmos conviver uns com os outros. Mas a competição atrapalha. A competição acaba com a habilidade de resolver os inevitáveis conflitos na família. Ninguém senta mais para fazer acordo. E como andarão dois juntos se não estão em acordo? Como que a família avança se não existe um momento de resolução de conflitos? E aí, tudo começa a ficar difícil, pesado, a amargura aumenta, fica difícil, e começam aquelas frases. Por exemplo, eu não aguento mais essa casa. Eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais você. Casamentos frustrados, filhos frustrados, tristeza, muitas vezes, é a realidade da nossa casa. É complicado, querido. Hoje nós temos um cômodo para cada um, uma televisão para cada um, um smartphone, um notebook para cada um, uma geladeira para cada um, ou seja, você tem um apartamento próprio na sua casa. Se você não quiser, tem quarto que tem até a porta para sair da casa. Ou seja, se você não quiser ver ninguém, você faz isso. E a gente não tem mais interação, a gente não tem mais conversa. Hoje não tem mais aquela coisa de pegar a roupa emprestada do irmão. Eu cansei de fazer isso na minha adolescência. Pegava roupa emprestada. Hoje não, isso é meu. Quem mexeu nas minhas coisas? Nós temos que tomar cuidado com isso, querido. Ah, pastor, eu achei que você ia falar dos nomes dos demônios que tentam destruir a família. Querido, o menor dos nossos problemas são os demônios. Os demônios estão de férias. Estão falando assim, não preciso nem impulsionar aquele homem a cair em adultério, não, ele já pula direto. Eu não preciso intervir naquele casamento para gerar separação, não, eles já se amaldiçoam, eles já se destroem.
Então, querido, o problema não é o demônio, o problema são valores. O problema são princípios que a gente vai negociando. E a gente vai se amaldiçoando. E frases como: eu não te aguento mais, eu quero o divórcio, volta para a casa dos seus pais. A esposa cozinhou a semana toda e um dia que ela pediu para não cozinhar, você já chama ela de preguiçosa. Não deu para reformar a cozinha ainda. E aí você chega para o marido e fala: poxa, a fulana já reformou o apartamento todo, a gente não conseguiu nem a cozinha. São coisas que vão trazendo tristeza para a nossa casa, vão entristecendo nosso coração. O seu filho, de repente, teve uma sequência de notas ruins. Você fala: você é muito burro mesmo, cara. Você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito. Você não vai conseguir crescer. Tome cuidado para não julgar as pessoas por aquilo que elas não fazem bem. De repente, seu filho não é tão bom ainda em matemática, física, química, mas ele pode ser o mais rico dos seus filhos no futuro. Porque ele pode ter competências que os outros que têm aquelas outras competências não têm. Isso vai fazer ele ir para um novo nível. Eu não estou dizendo para negligenciar o estudo do seu filho. Eu não estou dizendo para não instruir, para não ajudá-lo, para não impulsioná-lo a ser melhor. Só estou dizendo para não julgar e dizer que ele é um burro, ele é um fracassado só porque ele foi mal, de repente, num semestre. Não julga alguém por aquilo que talvez ele não faça bem. Imagina trazer o Neymar para pregar aqui. Talvez não dê muito certo, né? Imagina me levar para jogar no lugar dele. De repente vai ficar aqui parado, né? Aí, não foi um bom exemplo, não. Eu vou melhorar no exemplo, de repente, depois. Então, a gente precisa entender isso, querido. A gente precisa entender isso. É importante mais a gente compreender o que tem saído da nossa boca para a vida daqueles que choram conosco nos dias difíceis, celebram conosco nos dias de alegria, pessoas que são importantes demais. Somos nós que nos destruímos, somos nós que escolhemos viver lá em cima ou aqui embaixo. Aliás, é mais fácil falar que é demônio, porque caráter dá trabalho de tratar, né? Verdade é essa. Se fosse só uma oração, beleza, a gente orava, expulsava, estava tudo certo, mas caráter dá um trabalho, querido. A gente reconhecer que está errado dá um trabalho. Mas a gente precisa trabalhar isso na nossa vida. Sabe quem também pode ser o seu senhor? O materialismo. O ter pode estar tomando conta da sua vida e da sua família. Coisas podem estar se tornando mais importantes do que pessoas. Status podem estar se tornando mais importantes do que o relacionamento pessoal com outros e até mesmo com Deus. O dinheiro virou Deus, escraviza mentes e corações. E muita gente diz: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, querido. O dinheiro pode ser uma bênção na sua vida. Mas o texto diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando ele me possui, quando ele é o meu Senhor, quando ele dita como as coisas acontecem na minha vida. Dinheiro pode ser bênção, mas pode ser maldição também. E às vezes nós não investimos na nossa casa, não investimos na nossa família, por causa de mais R$1.000, por causa de mais R$5.000. Não importa os meus filhos, eu troco de mulher, quero dinheiro, conforto. Eu quero aquele carro, pastor, comprei aquele carro, aquele carrão. Não sei, BMW, Mercedes, o negócio está bonito demais, estou feliz demais. Sua família está feliz com isso também? Tá. Pô, estão andando num carrão, tirando onda, a gente abre o vidro aí, e aparece aí na orla de Camburi. Está bonito demais, o carro é confortável. É, né? Mas porque você tem que pagar a prestação desse carro, a sua esposa não pode mais fazer a unha fora de casa. Porque você tem que pagar o seguro desse carro, o teu filho que está precisando de ajuda de uma professora particular de matemática, você não pode pagar, porque você está pagando o seguro do carro. Se só traz felicidade para você e não traz para sua família, querido, então não devia trazer felicidade para você. É isso que é viver em família. Eu penso no outro o tempo todo, porque o amor constrange. Quando eu demonstro amor, naturalmente a pessoa, daqui a pouco, também está demonstrando o mesmo amor comigo. É assim que funciona na família, querido. É assim que funciona na família. A gente precisa tomar cuidado com isso. A verdade é que o dinheiro, muitas vezes, é quem estabelece as prioridades de uma família. É o dinheiro que diz hoje que profissão seu filho vai ter. É o dinheiro que diz que horas você chega em casa. É o dinheiro que diz que hora você vai acordar.
É o dinheiro que diz se você tem final de semana ou não para investir nos seus filhos. É o dinheiro que te impede de conversar com a sua filha. É o dinheiro que me proíbe de ter relacionamento sadio com a minha esposa. É o dinheiro que não deixa eu sentar na mesa para comer com a minha família. É o dinheiro que não deixa eu ter paz, tira a minha concentração, me deixa estressado, rouba a minha alegria. Queridos, se o dinheiro for o seu senhor, ele vai destruir a sua família. Quem é o seu senhor? Quem tem controlado? Quem tem ditado as regras na sua casa? Você precisa investir tempo na sua família. Eu não sei se você sabe, mas se você pesquisar as estatísticas das pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, como presidiários, como bandidos, como traficantes, como dependentes químicos, você vai perceber que, em sua maioria, eles têm uma característica em comum. Sabe qual é? A ausência de paternidade. Alguns até têm o pai presente, que eu digo fisicamente falando, mas não tem um pai que de fato faz a diferença na vida. Alguns não têm mais. Alguns perderam os seus pais, mas a verdade é que não tiveram a instrução de alguém que pudesse dizer: olha, esse não é o melhor caminho para você, não. Tem um caminho melhor para você. E quando nós negociamos essa questão de ter cuidado com os nossos filhos, a gente está vivendo algo muito perigoso. Tome cuidado, porque se o principal professor dos seus filhos não for você, vai ser a vida. Vai ser o coleguinha da escola. Vai ser o professor da faculdade, da escola. E eu vou te dizer, com certeza, o que você tem para instruir o seu filho é muito melhor do que aqueles da rua podem fazer. Então a gente precisa entender sobre isso. Essa semana, eu vi algo desesperador. Tem uma novela aí que passa, que é para adolescentes e jovens, eu não sei exatamente qual é a faixa etária, mas que passa 5h30 da tarde, não sei certinho. Uma novela muito conhecida. E aí, eu recebi o vídeo pelo WhatsApp do que aconteceu no capítulo dessa novela. Tiraram alguns minutos desse capítulo para fazer um comunicado de que agora existe uma diferença entre sexo biológico, expressão de gênero e identificação de gênero. Você nasce biologicamente como homem, mas pode se expressar como mulher. Que bobagem é essa, querido? E às vezes a gente não sabe que nossos filhos estão assistindo isso e estão sendo influenciados por essa cultura maldita. Se a gente não investe tempo, se a gente não conversa, a gente não vai saber o que está acontecendo. Isso é uma cultura maldita que quer roubar a identidade das crianças e dos adolescentes, e eles estão assistindo desenhos, séries, filmes que não tem nada a ver com o plano de Deus para a vida deles, mas eles estão ali, eles estão assistindo todos os dias. E às vezes, alguma coisa sai do caminho porque a gente não viu que ele estava se alimentando de coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para eles. Então a gente precisa cuidar de tudo. A gente precisa cuidar de tudo. Não é somente orar e vencer, é sobre alterar certos valores na nossa casa. Hoje a guerra é sutil, não chega com espada para arrombar a porta, mas são hábitos errados, pensamentos e posturas erradas, que entram silenciosamente e roubam a nossa família. Quem é o seu Senhor? Quem é o Senhor da tua casa? Mas existe um segundo conselho de Salomão nesse texto. Você precisa deixar o verdadeiro Senhor edificar a sua casa. Olha o que está escrito a partir do verso de número 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Queridos, se o Senhor não for o edificador da tua casa, se o Senhor não for o centro da sua família, inútil será trabalhar 24 horas por dia, perder noites de sono preocupado com seus filhos, buscar orientação terapêutica, orientação profissional. Sabe por quê? Porque se o Senhor não for edificar a sua casa, em vão você está trabalhando. Em vão você está trabalhando. Deus tem que ser o edificador da sua casa. Deus precisa ditar como as coisas acontecem ali. O que isso significa? Os princípios, o projeto, a planta que você vai usar para construir a sua família, não é a planta do mundo. Sabe o que você faz com a planta do mundo? Joga essa planta fora. Joga esse modelo fora. Pega o modelo de Deus. Sabe qual é o modelo de Deus? Ele começa dizendo que ele tem que ser o centro. Ele começa dizendo que você precisa buscar a presença de Deus na sua casa.
Ele começa dizendo que se o Senhor não edifica a sua casa, em vão você está trabalhando. A sua família precisa buscar a Deus. Sem a presença de Deus, outros senhores irão dominar a sua casa. Nós precisamos entender que assim como Deus deu vitórias inúmeras ao povo de Israel, porque o povo o colocou como centro em muitos momentos, Deus também quer dar vitórias à sua família, mas Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o centro. Ele deve ser o centro da sua família. A minha pergunta nesse momento é: onde que Deus está na sua família? Será que Deus está 2 vezes por mês, das 19 às 20h45, num domingo, quando você vem à igreja? Será que Deus está na sua família somente uma vez por mês, quando dá vontade de você ir à célula e você arruma um tempo para ir? Será que Deus está na tua família, ou dentro da sua casa, mas não está na hora que seu filho vai dormir, porque você não ora com ele antes dele dormir? Será que Deus não está na tua casa, porque você não tira, de repente, alguns dias da semana para orar com a sua esposa e passar um tempo com ela? Às vezes, nem no momento difícil, vocês entram em oração e buscam o cuidado de Deus, a direção de Deus. Você já experimentou orar quando o negócio está pegando fogo entre você e sua esposa? Já fez isso? Está pegando fogo, você fala, ela fala, ninguém escuta. Não é assim que acontece? Aí um fala mais alto, o outro vai e fala mais alto. Imagina você falar assim: amor, vamos fazer o seguinte, já que eu não te escuto, você não me escuta, vamos orar. Vamos perguntar se Deus deixa eu te matar. Vamos fazer isso. Fica tranquilo que Ele não vai deixar, querido. Ele não vai deixar. E aí você quebra aquele ambiente. E aí você traz para uma outra direção, uma outra atmosfera na sua casa, um outro nível de entendimento e compreensão. Sabe por quê? Porque Deus é o centro. E você não vai viver baseado naquilo que o outro está falando, você vai viver baseado naquilo que Deus, como centro da tua casa, determina sobre o seu casamento. E Ele quer que o seu casamento seja um casamento feliz. Ele quer que a sua família seja uma família saudável, uma família que vive 100% da boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para cada família. É isso que Deus quer para você, querido. Aonde que Deus está na tua casa? Quando a gente quer convidar Deus para ser o Senhor da nossa casa, a gente precisa entender que existem papéis para cada membro da família. Cada um tem um papel determinado por Deus. Marido, você tem amado a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e deu sua vida por ela? Porque é isso que o apóstolo Paulo vai impulsionar a igreja a fazer. Ah, pastor, mas você não sabe o que ela tem falado, o que ela tem feito. O texto não diz: olha, ame a sua esposa com todo o seu coração, se ela for uma pessoa legal, se ela gastar pouco, se ela fizer o que você quer. Ele só fala assim: olha, ama ela de maneira incondicional. Aliás, a igreja merecia o amor de Deus, de Jesus. Eu e você merecemos o amor de Jesus. E mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele continua nos amando. Mesmo assim, sabendo que amanhã a gente pode fazer ou falar algumas coisas que não deveria, Ele continua nos amando. Não há nada que você faça que possa diminuir a intensidade do amor de Deus por você. E é isso que Ele está convidando você, marido, a fazer com a sua esposa. Será que você tem negligenciado o seu papel de protetor, provedor e professor da sua casa? Ser o provedor é muito mais do que pensar somente na parte financeira da sua família. Que bom que você pode prover financeiramente a sua família, ou talvez a sua esposa te ajude nas despesas, não tem problema nenhum nisso. Ah, pastor, mas minha esposa ganha mais do que eu. Que problema tem nisso, querido? Liderança não é definida por dinheiro, liderança é definida por postura. Você tem provido também emocionalmente, espiritualmente a tua família? Teu filho conhece mais a Deus por causa da sua vida? A tua esposa conhece mais a Deus por causa da tua vida? Eu estou pregando para você, marido, mas eu estou pregando para mim também, porque o desafio está sobre a minha vida também. Mas se a gente se esquecer que esse é o nosso papel, pode ser que o Senhor deixe em alguns momentos de ser o Senhor da nossa casa. E as coisas saiam do rumo, saiam da direção, saiam do caminho da provisão de Deus, porque nós estamos esquecendo o nosso papel. Eu posso ser até recém-casado e já cometi muitos erros como marido, mesmo no início. Mas uma coisa eu tenho tentado fazer de todo o meu coração, que é amar a minha esposa como Cristo me amou.
E às vezes a gente pensa que é algo grande. Talvez você diga, pastor, a linguagem de amor da minha esposa é presente. Eu vou comprar uma joia. Querido, é muito mais do que comprar uma joia de 20 mil reais. É no mínimo detalhe que você pode cuidar da sua esposa. Eu não posso exigir que a minha esposa tenha a mesma qualidade no serviço de casa que a mãe dela tem depois de 50 anos de vida. Preciso ter paciência com ela. Preciso ter paciência. Preciso cuidar dela. De vez em quando eu tenho umas ideias de chamar os irmãos para comer lá em casa. E aí a esposa vai para a cozinha e dá um trabalho, cara. Outro dia eu chamei um casal e ela passou lá o dia preparando a comida, preparando a mesa, algo lindo, deu um trabalho. Quando acabou aquele encontro nosso, ela foi atender o telefone, sabe o que eu fiz? Eu corri para a cozinha e fui lavar aquela louça toda lá. Fui lavar aquela louça toda. Quando ela chegou, ela olhou assim, não acredito que você fez isso. Eu falei, é o mínimo que eu posso fazer, porque você preparou esse jantar com tanto carinho. São os mínimos detalhes, querido. São os mínimos detalhes. A gente vai precisar sair da nossa zona de conforto para cuidar da nossa casa. A gente vai precisar amar aqueles que caminham conosco com profundidade. Isso é tão importante. É tão importante. Você sabe qual é a linguagem de amor da sua esposa? Você já leu esse livro? As 5 linguagens do amor? Cada um é amado de uma maneira, se sente amado de uma maneira. Minha esposa é através do presente. Tem gente que é através do tempo. E assim você vai conhecendo. Você vai conhecendo quem caminha com você. Seu protetor é proteger a tua casa, querido. Se tem uma coisa que me tira do sério é quando critica a minha esposa, querido. E quando eu tiver o filho também, quando criticar ele, sabe por quê? Ele pode até estar errado, mas falar mal dele não vai falar não. Mas no privado eu vou chegar e falo, poxa, vacilou aí, né? Só que Deus me chamou para proteger minha família, Deus te chamou para proteger a tua casa, querido. Isso está debaixo do teu poder. E você precisa entender isso. Esposa, tem para você também. Você tem respeitado seu marido como cabeça, como líder da sua casa? Não é porque o marido ele é melhor, mais inteligente que você, é porque Deus determinou assim, querido. E se não for assim, a coisa vai sair do trilho. Se você quer Jesus, Deus como Senhor da sua casa, se você quer viver a alegria da bênção de Deus sobre a sua casa, você precisa se adequar aos papéis. O homem tem características biológicas que o favorecem na questão de liderança, na questão de força. A mulher é o vaso mais frágil, não é isso que a palavra diz? Só que você tem respeitado seu marido? Você tem, ou você é daquelas que, quando teu marido decide uma coisa e dá errado, você fala, tá vendo, eu te avisei. Tá vendo, eu falei que não era fazer isso. Isso não é cumprir teu papel. Isso não é cumprir o seu papel, você precisa tomar cuidado com isso. Eu não estou dizendo também que o marido não tem que dar ouvido àquilo que a esposa opina ou sugere. Pelo contrário. Quantas vezes eu já repensei sobre algumas coisas porque a Rafa teve um novo caminho, um novo entendimento daquilo. A sua opinião é tão importante quanto a do seu marido. Mas na hora de tomar a decisão, ele tem que ser aquele cara ali que vai tomar a decisão. E você tem ajudado ele nisso? Ou você tem sido rixosa, gastadeira, insatisfeita? Toma cuidado. Pais, vocês têm evitado irritar os seus filhos, como é o conselho do apóstolo Paulo? Ou têm tratado eles como escravos na casa? Tem pai que transforma o filho em objeto das suas frustrações ou em objeto dos seus sonhos pessoais. Eu cansei de ver no meio do futebol pais que tinham se frustrado por não terem conseguido ter sucesso no futebol e o filho não aguentava mais jogar, chegava para treinar, já não aguentava mais aquilo, mas só estava ali porque o pai insistia. Porque o pai queria realizar o sonho dele na vida do filho. Como que tem filho vivendo sonho de pai? Mas cada um tem os seus sonhos. Nós precisamos ter liberdade para correr atrás dos nossos sonhos. Amém, queridos? Quantas famílias que o filho vira empregado da casa, não tem vida própria, tem que cuidar do irmão o tempo inteiro, é cobrado como se fosse um adulto. E essa criança se frustra. Aí diz, poxa, quando esse meu irmão chegou, o inferno chegou. Sabe por quê? Porque está pesado. Pai tem que promover filho, tem que cuidar de filho. Filhos, tem vocês também. Vocês têm buscado honrar e obedecer os seus pais? Esse não é o primeiro mandamento com promessa? Honrem os seus pais. Para quê?
se prolongue os seus dias na terra. Você tem feito isso? Você, como filho, tem honrado e obedecido seus pais? Ou a sua casa é só um hotel que você chega para dormir, para pegar a internet e para fazer o que você quer, e você nem interage e não trata, não cuida dos afazeres da sua casa, não pode arrumar o seu quarto, não pode cuidar da louça que você sujou? Porque isso faz parte de honrar os pais. O senhor está falando, né, Ronaldo? Ah, pastor, mas lá em casa eu tenho empregado, então está tudo certo, meu filho não precisa lavar a louça. Está errado, querido, está errado. Porque a gente não paga por companheirismo, não. A gente não paga por companheirismo. Ele não pode, o dia que a empregada não está, ir lá e lavar o copo dele, ir lá e cobrir e forrar a cama dele. A gente precisa entender isso, porque senão depois ele vai crescer, vai se casar, e quando chegar na hora de fazer as coisas na casa, não sabe como fazer, não sabe como acender o fogão, não sabe como colocar o detergente numa esponja, não sabe como dobrar um lençol, e aí as crises vêm. Tinha um casal conhecido meu, ainda tem. Eles casaram, deu 3 meses, eles estão assistindo um filme na televisão, do nada a televisão desliga, a luz acaba, vai ligar o fogão, não acende, não tem água, e o que eles fizeram? Ligaram para quem? Para a mãe, né? Sobra para vocês. Mano, isso que aconteceu, não tem luz, não tem gás, não tem nada. Aí a mãe, não, vê o quadro de energia, vai no síndico, vai no administrador, foram em todos os lugares, não conseguiram entender, até que foram no escaninho do correio, e viram que tinha 3 meses que as contas não eram pagas. Aí ele falou assim, tinha que pagar as contas, né? Gente, você está rindo porque parece que é mentira, mas é verdade, eu conheço. Quando eu escutei isso, eu falei, cara, mas misericórdia, você não é burro não, você só não entende certas coisas da sua vida. Mas sabe por quê? Porque durante toda a vida não cumpriu o seu papel de filho, não cumpriu o seu papel de entender que tem função na casa. E quando um não faz, imagina um time de futebol, quando o lateral, o volante, o meia não faz a função dele, atrapalha a vida de todo mundo. Se o atacante não perde a bola e começa a marcar, é -1 para marcar. É -1. E aí o outro tem que correr mais do que deveria. Você vê às vezes o jogador saindo acabado de campo, por quê? Porque ele correu mais do que ele deveria, porque o outro não fez a parte dele. E às vezes você está tendo que fazer mais do que você deveria, porque às vezes o seu filho, o seu marido, a sua esposa, alguém na sua casa não está fazendo o que tem que fazer. Existem papéis. E chamar o Senhor para vir para a nossa casa é dizer, Pai, eu estou entendendo que os papéis que o Senhor determinou para a minha vida e para a minha família vão trazer alegria, vão trazer paz, vão trazer vitória, vão trazer conquista para a minha casa. Ter Jesus como Senhor da sua casa significa convidá-lo e aceitar que as determinações dele vão produzir bênção para a sua vida. Mas existe um último ponto que nós aprendemos com Salomão nesse texto. Esteja convicto de que Deus quer dar plena vitória à sua família. Olha como é que ele encerra no versículo de número 5. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos à porta. Os inimigos que eu falei e outros vão continuar a vir à sua porta. Vão continuar a bater no seu casamento. Vão continuar a bater na relação com seus filhos, com seus irmãos. Eles vão continuar, eles não vão parar. Mas se o Senhor for o Senhor da sua casa, você não será confundido. Ele não vai encontrar espaço, ele não vai encontrar brecha, porque aquela casa já tem um Deus. A gente não serve a 2 senhores, porque vai agradar um e vai desagradar o outro. E se a gente já serve o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que tem o plano de abençoar a nossa casa, isso é suficiente para que nós tenhamos uma vida plena nessa terra e nos preparemos para uma vida eterna que está por chegar sobre a nossa vida. Se você nessa noite identificar quem é o seu Senhor, decidir entregar a direção da sua família ao verdadeiro Senhor, pode então ter plena convicção de que um tempo de vitória chegou sobre a sua casa. Só que isso só pode acontecer se na tua casa tiver algo que a gente chama de ponto de contato. Deus precisou de Abraão como ponto de contato para abençoar as famílias da terra.
Deus precisou de Noé para abençoar a família dele e a nova descendência que estava por nascer. Deus precisa de um ponto de contato. Assim como o inimigo, ele também tem pontos de contato, às vezes nas palavras que nós pronunciamos, às vezes nas atitudes que nós temos na nossa casa, e esse ponto de contato traz ele para dentro da nossa casa. Só que Deus quer te transformar nessa noite num ponto de contato da glória dele derramada sobre a sua família. Um ponto de contato. Quando tiver confusão, você vai trazer paz, porque Deus é paz. Quando tiver desesperança, você vai trazer esperança, porque Deus é esperança. Quando tiver tristeza, você vai trazer alegria, porque Deus é alegria. Quando faltar amor, você vai estar tomado de amor, porque Deus é amor. Decida nessa noite ser o ponto de contato da sua casa. O que tem mudado o meu casamento é porque eu e a Rafa decidimos ser ponto de contato na nossa casa. Então, se em algum momento algo começa a sair do trilho e do caminho, nós lembramos, não. Nós somos ponto de contato. Aqui não entra confusão, aqui não entra inquietação, aqui não entra falta de sabedoria, aqui só entra a presença de Deus. Porque nós decidimos ser ponto de contato e Deus começou uma obra na nossa vida e Ele vai completar. Ele quer começar uma obra na sua vida e Ele quer completar. Você só precisa decidir ser esse ponto de contato. Eu não sei quantas famílias estão presentes aqui, talvez 280, 270 famílias. Todos vocês podem ser pontos de contato que vão iluminar famílias pela grande vitória, que vão acabar com essas estatísticas desesperadoras. Próxima vez que a gente pregar, a gente vai ler, olha, tem tempo que não acaba um casamento aqui na grande vitória. Tem tempo que um adolescente não se envolve com drogas. Tem tempo que uma pessoa não tem a sua sexualidade precoce. Sabe por quê? Porque nós decidimos ser pontos de contato para que a bênção sobre as famílias chegue sobre cada casa e cada lar dessa cidade. Se você decidir orar mais pela sua casa, ser mais gentil, evitar as brigas, escutar as pessoas, perdoar as pessoas, de repente nessa semana você decidiu sair de casa, decide voltar para casa hoje. De repente você falou umas coisas para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai. Decide pedir perdão, se arrepende, começa um novo tempo. Seja o ponto de contato da reconciliação e da restauração na sua casa. Só depende de você, porque a vontade de Deus já é de abençoar a sua casa. Só que isso dá trabalho, querido. Requer esforço. E a gente se esforça e investe em tanta coisa na nossa vida que às vezes o retorno é pequenininho. Agora, cada esforço e investimento que você fizer na sua família vai ter um retorno que você não vai poder nem medir e mensurar. Você vai ter que sentar com seu filho para estudar. Você vai ter que arrumar o seu quarto. Você vai ter que surpreender a sua esposa lavando a louça de vez em quando, ou com um presentezinho de vez em quando. Você vai ter que evitar comprar aquela bolsa nova toda semana. Vai dar trabalho. Talvez você tenha que passar a buscar mais os seus filhos nos lugares que eles estão, ao invés de voltarem de Uber. Você vai lá e fala, pai, por que você veio aqui? Eu podia voltar de Uber. Não, querido, porque eu quero aproveitar, porque eu posso ter mais tempo com você. Pai, mas são só 10 minutos. Mas 10 minutos com você é melhor do que 10 minutos com qualquer outra pessoa. Ele vai aprender o valor da paternidade, o valor da presença de Deus, o valor da alegria do Senhor. Queridos, vale a pena ter o Senhor como centro, e assim você pode viver o melhor de Deus para a sua família. Decida ajustar as coisas com a sua esposa e com seu marido hoje. Decida pedir perdão ao seu marido hoje. Fale com seu pai e com a sua mãe que a partir de hoje eles podem contar com você para ajudar em casa. Resolva os conflitos, pague o preço e viva a bênção de ter o Senhor sobre a sua casa. Feliz Dia dos Pais. Existe alguém aqui nessa noite que quer se transformar num ponto de contato